daga daga daga, daga daga. Todo mundo? Isso aí, tô escutando vocês aí, hein? Oi, família PG, tudo bem com vocês? Meu nome é Heloísa e hoje eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Eu vim falar sobre uma jovem que desde muito nova já teve seu caminho trilhado por Deus. Eu vim falar sobre Esther! Ela era órfã de mãe e de pai e vivia com seu tio, que tem um nome muito difícil que agora eu não me lembro, mas é esse aí mesmo, que se vocês pesquisarem vocês vão ver que tem que ler a Bíblia. E ela vivia até os seus 20 anos, porque a sua história iria mudar dali. Certo dia, no reino de Susa, se eu não me engano, o rei que eu esqueci o nome agora, o rei Assuero, esse aí mesmo, ó, pra que nome melhor? Assuero, vou botar o nome do meu filho. Estava lá fazendo uma festinha com os príncipes, pá, tava todo mundo lá dançando, curtindo, com seus convidados. E daí ele falou assim, vou lá chamar minha rainha. Daí ele mandou o carinha lá buscar a rainha, né? Como é que se chama? Esse aí mesmo. Daí, quando ele volta, ele disse pro rei que a rainha não queria vir até ele, não queria se apresentar. Ele ficou furiosíssimo. Porque da onde já se viu a rainha não obedecer o rei? Tipo, cara, não, né? Porque antigamente, os homens que, tipo, mandavam nas mulheres. E o rei era a autoridade máxima. Então, se nem a rainha não obedecia ao rei, por que eu iria obedecer ao meu marido? Ou era um bom pensamento? Daí então, um dos seus conselheiros disse que era pra ter tipo um divórcio nos dias de hoje. Que era pra ele se separar da rainha. O rei aceitou, disse que era uma ótima ideia. E os critérios para a nova rainha era uma moça virgem, jovem e com uma beleza bem grande que agradasse a ele. Então, o tio de Esther, que como eu falei é um nome muito difícil, que eu não sei, mas começa com M, ele ficou sabendo dessa história e mandou que Esther fosse até o reino e que não contassem a origem deles, que eles eram judeus. Porque os judeus, eles eram perseguidos muitas vezes e eles não tinham total liberdade da sua religião. Esther aceitou de boa e chegando lá, ela foi acolhida com outras tantas jovens. Só que quando foi apresentada ao rei, ele se encantou com a sua beleza. Que até hoje eu fico imaginando como seria a sua beleza. Se a outra rainha já era bela, imagina Esther. Deveria ser maravilhosa. Então o rei ficou encantado com a beleza de Esther e já foi colocando logo a coroa nela. Só que no que o rei foi colocando a coroa, ele já foi dizendo as suas regras. E a regra era que se ele não erguesse, se a pessoa chegasse perto dele e ele não erguesse o cetro de ouro, a pessoa era condenada à morte. Tipo, pá, 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 pá. Não podia chegar perto dele, ele era todo protegidinho, tipo um playboyzinho, sabe? Daí, assim foi passando os tempos. Só que tinha um cara lá, que era Amã, e ele não gostava dos judeus, ele era tipo inimigozinho, sabe? Ele falava mal e tal. Então ele falou pro rei que os judeus queriam dominar o reino dele e que não sei o que, inventou um monte de história pro rei. E daí o rei deu o anel, tirou o anel dele, gente, tirou o anel. Cara, como assim? O rei tirou o anel, te entregou assim, ó, toma, pra você. E ele pegou, tirou o anel e disse que ele poderia tomar qualquer decisão, eu acho que é decisão, né? Poderia tomar qualquer decisão que envolvesse o povo. Nossa, o cara fez total felicidade, né? Chegou lá, fez uma carta e falou que em tantos dias, se eles não sumissem, digamos assim, eles iriam matar todo mundo. Imagina só, pá, 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 pá. E foi, né? Daí o tio de Esther, se eu não me engano, ele era chefe ali que coordenava os judeus. Então quando ele ficou sabendo disso,
em forma de luto, ele rasgou suas vestes e começou a gritar pelo reino, sabe? Pra expressar sua dor. Essa história chegou até Esther e ele mandou avisar que era pra ela falar toda a verdade pro rei, que ela era que ela era descendente de judeu e que não era pra matar o povo. Só que tem um porém nessa história. Como que ela iria falar com o rei se ela não foi chamada para falar com o rei? E lembra da regra? Então, ela não podia chegar perto dele, senão ela era morta. E já fazia 30 dias que ela não era chamada para ir conversar com ele. Então ela mandou falarem, explicarem para o povo que era para jejuarem e rezarem para ela por 3 dias. Então, assim fizeram. No terceiro dia, ela foi lá falar com o rei. E o que aconteceu? Eles barraram, só que o rei levantou o cetro de ouro. Então, ela não foi condenada à morte, porque o rei queria que ela conversasse ali. E ela chegou mais perto para conversar com o rei. E ele falou: "O que queres, minha rainha? Se eu poderia te dar, se pudesse, não, alguma coisa assim, eu te daria metade do meu trono, reino, alguma coisa assim." Então ela disse: "Quero que você e Amã, que era o cara inimigo lá dos judeus, venham no banquete que eu estou preparando para vocês. E lá contarei o que quero falar contigo." Então lá foram os dois até Amã, porque ele era meio que obrigado, porque se ele não fizesse o que a rainha pedisse, era meio que o que ele não fizesse. É tipo isso, sabe? Tipo essa coisa ali, ele tinha que obedecer à rainha porque ela era esposa do rei. Daí foram lá os dois e o Amã todo feliz, né? Pô, a rainha tá me convidando para um banquete dela e com o rei, né? Poxa, tava ganhando toda a moral. Só que não era bem assim, não. Chegando lá, o rei pergunta novamente o que ela queria e que ele lhe daria metade do trono se ela quisesse. Então ela fala que lhe poupasse a vida dela. Só que o rei fica tipo: "O que tá acontecendo, minha jovem? O que está vendo aí?" Então ela fala que poupassem a vida de meu povo. E daí a Amã se toca e fala que ela queria roubar o trono dele e que essas coisas. Só que, tipo, o rei confiava tanto na rainha e mandou que ela se explicasse. Daí ela contou a história, que a Amã queria roubar o trono do rei e que iria matar todos os judeus e que ela era da descendência deles e que ela era a rainha, que não lhe matasse, que ela não queria roubar o trono do rei. Então o rei confiou muito nela, tipo, ele viu a bondade em seus olhos. E então o rei falou que a mãe ia sofrer as mesmas consequências que ele ia fazer pros outros, principalmente pro tio da Esther, que ele tava condenando muito o tio da Esther, tipo, eles se brigavam um monte, assim, em troca de palavras, sabe? Hoje seria meio que uma guerra verbal. E então é basicamente isso, sabe? A rainha ganha confiança do rei, que no caso é Esther. E como vocês viram, Deus trilhou o caminho dela. Ela salvou o povo da morte. Beijão! Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a história de Esther, está na Bíblia, que é um livro muito bom, tá? Que tem outras histórias também, que provavelmente vão ser contadas aqui, quando tivermos um tempinho. E também tem a Bíblia no celular, que é um ótimo instrumento de estudos e também de bons conteúdos. Então, não tem desculpa pra não saber a história de Esther completa, não é mesmo? Um beijão pra vocês e até a próxima! Deixe o joinha e se inscrevam!